Muito boa tarde, paz e graça, meus irmãos. Mais uma vez aqui através do Portal Plural, no Momento de Fé, com o programa Semeando Jesus, Colhendo Vidas. Nesta tarde, agora no horário novo, 17 horas, né? E Deus é maravilhoso. Hoje vamos estar abordando temas maravilhosos. Fique com a gente, não saia daí, fique até o final, compartilha, comenta e deixa o teu gostei, se não gostei também. Mas o importante é você participar e ouvir o que vai ser colocado hoje. Logo após a vinheta, já voltamos. Momento de Fé. Está começando o programa Semeando Jesus, Colhendo Vidas. Na apresentação do apóstolo Paulo Furquim. Pois é, voltamos novamente aí, né? E hoje nós vamos abordar um tema aqui no Momento de Fé, no programa Semeando Jesus, Colhendo Vidas. A convite aí, né? Fizemos um convite para o pastor Alexandre, né? É o nosso participante especial nesta tarde, no dia 8 de junho, aqui às 17 horas. Nesse tema interessante, qual é o tema? O tema é ensinar as crianças para atingirem a fé. Isso é muito importante, o que nós vamos abordar aqui. Estamos aí com o nosso convidado e eu quero passar para ele. Paz e graça, pastor. Tudo bem, pastor Paulo. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus e também esse ensinamento tão importante que é o contato com as crianças. Eu sou o pastor Alexandre, sou pastor da igreja São João, a igreja luterana aqui da cidade de Santa Rosa. Já estou formado há 15 anos no ministério e já trabalhei em várias cidades. E há 7 anos eu atuo como professor do Colégio Concórdia, aqui na cidade de Santa Rosa. Uma importante missão. E quando Deus nos coloca à frente de alguns desafios, nós nos tornamos às vezes pequenos diante de tantas coisas que Deus coloca para a gente realizar. Mas com a ajuda dele a gente consegue, com certeza. É uma importante oportunidade estar aqui também com vocês. Amém. Eu também agradeço a oportunidade que eu recebi. Alguém disse para mim, tem o pastor Alexandre, assim. A Tânia mandou mensagem para mim, convida ele. E eu disse, me consegue o telefone dele. E aí consegui, entrei em contato com o senhor, né? E eu dizia, um tema livre, o senhor pode escolher o tema. Ele disse, não, fica a critério de vocês. E aí você disse, eu sou professor. Pá, e aí bateu aquele estalo ali, né? É esse o tema, né? Professor, e vamos falar de crianças, né? Qual é a maneira de lidar, né? Mas eu gosto de iniciar o programa para você, meu ouvinte, telespectador também, sempre com um versículo bíblico. E aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3 e no verso 16, a Escritura nos diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Vem bem de encontro também, né? Com certeza, a educação ela faz parte do processo do crescimento de todas as pessoas, especialmente a criança que ela está aprendendo certas coisas. O ser humano, infelizmente, aprende muito mais pelo erro do que pelo acerto. E a criança ela vai tentando, vai errando, vai sendo chamada a atenção, e a escritura tem essa função, né, como foi falado, de colocar no alinhamento a postura e a conduta do ser humano. Ainda mais uma criança, né, que está tentando aprender, tatear o mundo que está à sua volta. E uma pergunta eu faço, qual é a faixa etária das crianças que o senhor é professor? Além de ser pastor, né, é professor, né, em tempo integral também, né? E eu quero fazer uma pergunta, eu sei, mas tem muitas pessoas às vezes que não entendem. Como é que pode ele ser pastor e professor? Será que ele consegue conciliar as coisas? Tem como conciliar? Vamos começando, qual é a faixa etária da idade das crianças? O Colégio Concórdia atende desde 2 anos até o ensino médio, o 3º ano do ensino médio. E existem mais professores que trabalham em ensino religioso dentro do Colégio Concórdia. Tem a professora Alessa, que é a esposa do pastor Bertrand, também ali do colégio da Igreja São João, que ela atende as crianças do maternal até a idade de 8 anos, 7, 8 anos, que é a turma do 4º ano do ensino fundamental, séries iniciais. E do 5º ano em diante até o 9º ano, que está 14 anos, é a faixa etária que eu atendo. E é muito interessante. E o senhor consegue conciliar isso, para nós entrarmos já nos temas aí, que eu quero deixar com o senhor aí, e nós vamos estar abordando, né? E para as pessoas entenderem como é que pode, será que consegue conciliar, né? Tem muitas pessoas que dizem, mas é pastor, ele não pode trabalhar. Tem que trabalhar.
né? Essa expressão é muito interessante. O pastor Paulo chama atenção para isso. Pastor não pode trabalhar. Mas ser pastor não é um trabalho? É um trabalho. Com certeza. E, inclusive, o trabalho que eu faço no Colégio Concórdia é dedicado apenas para a escola. E muitas vezes desgastante, né? Bem trabalho. cansativo, porque a gente acaba carregando, como é o projeto do pastor mesmo, né, o ministério, as cargas uns dos outros, se auxiliando mutuamente. Esse é o propósito do pastor também, né, de auxiliar as suas ovelhas. A gente pode usar essa metáfora que Jesus mesmo utilizava. Quando eu cheguei aqui em Santa Rosa, a comunidade fez o chamado para trabalhar exclusivamente na escola. Então, a minha função, o meu ministério é dedicado somente para o Colégio Concórdia. E a minha função lá é o atendimento para as crianças, dentro da sala de aula, o aconselhamento pastoral para os colaboradores da escola, também as famílias, e alguns casos específicos em que crianças procuram, tanto nessa faixa etária quanto além, né, do ensino médio, não dou aula para eles, mas eles também me procuram, para aconselhamento em situações de crise, em situações de dúvida. E, com certeza, Deus tem um propósito muito bonito na capelania escolar, que é um ministério dedicado exclusivamente para a escola. Isso é muito interessante. Mas o que tu tens para falar para nós hoje aí sobre esse tema, né, de ensinar a criança, né, a andar no caminho, né, encontrar o caminho da fé, né? O que nós podemos abordar? Que o senhor tem vários temas aí, falamos aqui em off também, né? Isso, eu fiz algumas anotações, pastor Paulo. Fica à vontade, a pastor. respeito disso. Quando se fala sobre o ensino da religiosidade, da fé para as crianças, tem que ter em mente que a religião também, ela pode ser, a fé no caso, ela pode ser exercitada, fortalecida, ou se caso não for fortalecida, ela pode ser enfraquecida a ponto de ser perdida. Por isso é muito importante a atenção que se dá para a religiosidade, para a expressão de fé na construção da personalidade de uma criança. A fé nós entendemos como um dom que Deus dá às pessoas de modo imediato, ou seja, através de algumas formas, de alguns meios. Um deles é o batismo, quando a criança é levada até a igreja, faz o batismo e recebe ali, através do Espírito Santo, o dom da fé. E a partir daí faz parte da igreja, faz parte da família da igreja cristã. E também através do contato com a palavra de Deus. A gente entende, né, a palavra como uma semente que é colocada no coração, e o propósito do momento esse também, né, é semeando Jesus e colhendo vidas. Quando se coloca a palavra de Deus em contato com o coração das pessoas, não volta de maneira vazia, deixa ali sim a sua parte, e ali pode sim começar a fé. São as formas que a gente entende que a fé se inicia no coração das pessoas. Assim Deus começa a trabalhar. O importante é que tem 3 pontos aí, né, sobre paternidade, né? Nós vamos também abordar isso, né? Sobre paternidade, sobre espiritualidade e sobre ensino. Olha só, e vem nascendo isso aqui agora, né? Não é porque é dirigido pela vontade do Senhor, né? Pelo Espírito do Senhor. Mas eu creio que os pais eles têm um grande dever de ensinar os filhos, né? De ensinar os filhos os ideais, de ensinar os filhos como se portar dentro de uma sociedade também. E a igreja, né, o pastor, ele tem a responsabilidade de ensinar o caminho espiritual, né, não o caminho religioso. Né? Porque se falar de religião, nós vamos trazer até coisas de famílias, né? Cultura, né? Fica mais denominacional e uma coisa muito particular dentro da casa de cada família que ensina de uma maneira diversa, às vezes. Isso, e, por exemplo, assim, o pastor ele tem essa responsabilidade de guiar essa criança pelos ensinamentos do pai e da mãe, né, e guiá-la pelo caminho da verdade na parte espiritual. E o professor, ele tem, eu penso, é um pensamento meu, ele tem o dever, né, de manter esses ensinamentos do pai, da parte espiritual, ele tem um dever também, e ele tem uma grande parcela de ensinar a criança a andar nesse caminho também, né, é um elo, né. O interessante na escola, e quando se trabalha numa escola confessional, se tem a liberdade de falar de uma doutrina, no caso do Colégio Concórdia, é a doutrina luterana dentro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Santa Rosa, Igreja São João. E tem igrejas católicas, escolas católicas, escolas batistas, né, das mais diversas. Quando a gente tem essa liberdade de falar, não pode se esquecer de modo nenhum o respeito às mais diversas denominações que tem dentro das famílias que trazem seus filhos para o colégio.
Então, o que um pai procura quando leva uma criança para uma escola confessional? Os valores. Quais valores são esses? Cristãos. E esses valores cristãos, eles abordam a família de um modo muito ecumênico, a gente pode dizer assim. Sim. Aonde que existe um espaço no ser humano chamado espiritualidade que tem que ser preenchido. E essa espiritualidade é diferente de religiosidade, como a gente falava um pouco antes, né? A religiosidade é a tradição. Eu sou católico, eu sou luterano, eu sou evangélico. Enfim, tem vários tipos de religiosidade. E isso é tradição, é aquilo que tu aprendeu desde pequenininho e segue a tua vida. Pode mudar, inclusive, ao longo da vida. Eu sou uma pessoa assim que eu não tenho medo de dizer o que eu vou falar. E nós vivemos dias atuais, né, na nossa geração. A nossa geração, eu tenho 43 anos de idade. 41. 41, né? A nossa geração foi criada numa geração diferente, né? Com os princípios familiares bem arraigados, né? Uhum. E no tempo de hoje nós vemos uma desconstrução da família, né? Através das crianças. E não estou dizendo em 100%, né? Mas é um pensamento meu que eu vejo em determinados lugares, uma desconstrução da família. Por quê? Porque hoje não é ensinado mais a formar uma família para ter uma sociedade forte, para ter uma igreja forte, para ter pessoas num caminho correto. Eu vejo uma grande batalha, não só espiritual, mas humana, das igrejas, né, dos pastores, dos professores, a trazer uma reconstrução da família de novo, né? Isso é muito interessante, é um pensamento meu. Não é? Se gostaram, não tem problema, é um pensamento meu, do Paulo Furquim, do pastor Paulo Furquim, que nós precisamos levantar e seguir com essa bandeira em frente, com a espada na mão da família. Vencer, né? Com certeza a necessidade de se defender a família com unhas e dentes, e a igreja consegue fazer isso de vários aspectos quando reúne as suas famílias e ensina o quanto é importante o fortalecimento dela através do ensinamento da palavra de Deus. Existe um movimento grande de destruir a família, mas, pastor Paulo, o senhor deu a sua opinião, eu vou dar a minha opinião. A gente já aqui para debater isso daí, né? Eu acho interessante que, se a gente olhar pelo que chega até nós através das redes sociais, da mídia, enfim, o maior barulho é feito por uma minoria. O senhor não concorda? Porque existe muito mais pessoas querendo defender a família do que pessoas querendo destruir a família. Infelizmente, quem defende a família faz isso em silêncio. E quem quer destruir a família tem que fazer muito mais trabalho. Por isso faz o Mas aí que vem o que nós vamos entrar aí. Né? Eu disse uma palavra para um rapaz essa semana que o silêncio dos corretos das pessoas, né? Isso mesmo. O silêncio dos corretos, ela é uma conivência com o erro. Exatamente. É um pensamento meu. Né? Então, eu entendo, e é um pensamento bem colocado esse seu também, mas nós temos esse dever, eu entendo assim que nós temos esse dever de ensinar a criança a alcançar a fé. Exato. Não só de conhecer a fé, mas de alcançar ela. E quando alcança, por exemplo, eu quero pegar esse frasco que eu não consigo. O senhor vai me dar uma ajuda, o senhor vai dar um empurrãozinho aqui, exato, eu vou conseguir me ajudar a alcançar esse frasco. E aí eu vou ficar com ele. Funciona, acho que mais ou menos assim, né? Mas na verdade, é uma minoria, graças a Deus, né? E realmente eles precisam fazer muito barulho. Eles precisam fazer muito barulho para desconstruir. E fazem. Para desconstruir. Mas eu aprendi uma coisa assim, que carroça vazia faz muito barulho. Carroça vazia faz muito barulho. De fato. A criança por si só ela é curiosa, e quando a palavra de Deus vem até nós, em Romanos 10:17, fala que a fé vem por ouvir. E a fé colocada no coração da criança, ela vai ser abastecida como um exercício. E quanto mais contato tiver com coisas que são coerentes, de grande valor, e que trazem um resultado positivo a curto, médio e longo prazo, como diz, para a vida inteira, tanto mais a gente vai ganhar os corações das crianças para Cristo. E isso é importantíssimo quando se pergunta a uma criança em casa: pai, existe vida após a morte? Fala sobre isso à luz da palavra de Deus. Não fica inventando historinha, né? Pai, é feio roubar para matar a fome? Responde isso à luz da palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, não outras coisas. Eu ouvi alguém dizer assim: minha filhinha perguntou para mim, ela tem 3 aninhos, como é que eu nasci? Como é que faz para nascer? Aí eu inventei uma historinha aqui, isso que aquilo. Não.
a verdade tem que ser sempre dita Exatamente. com maneiras e modos moderados, né? Mas a verdade é sempre... E é interessante o que tu falaste, quando ensina a criança nesse caminho realmente de verdade, na luz da palavra, ela não vai andar mais em escuridão. Ela vai andar com o pensamento livre e sabendo que ela pode obter o conhecimento aqui na Escritura, né? Exato. O coração das crianças, muitas vezes ele é comparado, e Jesus usa muito essas histórias, né, como se ele é o pastor, se diz o pastor, e as pessoas à sua volta, suas ovelhas. E tem a particularidade do cuidado com as ovelhas, e isso Jesus traz para aquelas pessoas que o escutavam naquela época, que eram criadores de ovelha. Quando a voz do pastor era falada, as ovelhas ouviam e seguiam. E a criança, quando desde pequena ela entende algumas coisas de valor dentro de casa, e ela cresce no futuro, ela vai pensar assim, tá, mas peraí, eu já escutei isso dentro de casa, eu ouvi que isso não se faz, ou eu ouvi que isso deve ser feito. Olha só, ela ouviu a voz do pastor, né? É o pai falando de Jesus, então o pastor chegou até aquela criança, conduziu até a fé verdadeira, e no futuro ela lembrou do que tinha escutado, porque estava gravado no seu coração, e ela colocou aquilo em prática. Muitos pais perguntam, onde foi que eu errei, que o meu filho fez aquela coisa errada, que não devia ter feito, se desviou do caminho? Pai, não é o erro, na verdade. É que a criança tem hoje tanta opção de aprendizado, que quando o pai diz uma palavra, vem amigos com más intenções, vem historinhas, vem ideias diferentes, vem uma enxurrada de outras informações para a criança. E aí ela acaba botando em prática o que ela ouve mais, né? E isso acaba acontecendo. Não porque o pai falou errado, mas porque ela se confundiu no meio do caminho. E eu tenho exemplo assim, de minha mãe, né? E meu pai. Nós somos entre 3 irmãos. Uma irmã, um irmão e eu. E nós nunca, graças a Deus, pendemos para um lugar negativo, né? Para um lugar errado. E oportunidades não faltou. Oportunidades não faltaram, mas sempre quando foi para ir, sempre ouvia a voz do pai ou da mãe. Fica Não é na correto. memória. Não é correto. Isso. Se tu fizer tal coisa, se te envolver com tal coisa, vai acontecer isso contigo. E aí, naquele exato momento, sempre vinha esta palavra, né? Uma das coisas que nós estamos aqui, nós estamos numa mídia, né, que tem mais de 1 milhão de acessos ao mês, né? Aqui o Portal Plural. Muitas pessoas estão vendo, muitas pessoas irão ver, e crianças também vêm. Eu tenho exemplo de uma criança que disse, eu vi o pastor lá na televisão, né? Legal. Lá no portal, né? Eu vi. E interessante, se uma criança disse para mim que me viu, imagina quantas estão vendo agora. E o trabalho que é feito, não somente pelos pastores, mas também não somente ali pelo Concórdia, né? Eu creio que é um trabalho excelente. Não tem do que discutir e dizer que não. E o que me chama a atenção é que as pessoas pensam, mas ali no Concórdia é só para cristão mesmo? É só para os evangélicos? É só para quem professa a fé em Cristo? Não é esse que as pessoas ficam em dúvida. As escolas cristãs, escolas confessionais estão no mundo com uma missão muito importante de levar a palavra, inclusive para aqueles que não têm o hábito de frequentar igrejas. E na escola, que é uma determinação governamental de que as crianças frequentem as escolas a partir de uma certa idade, obrigatoriamente até também, né, o 3º ano do ensino médio, a partir dali então é opcional, que as crianças tenham acesso à palavra de Deus e a gente não pode se omitir, né? O pastor dentro da escola não pode se omitir de falar da verdadeira graça da palavra do Cristo vivo para o coração de uma criança que às vezes está com dúvida e não tem uma tradição religiosa, está com dificuldade de compreender seus valores e princípios e não tem quem responda. E o que mais se vê hoje são jovens, e nem só por esse período de confinamento, de distanciamento social, mas no normal mesmo, né? No antigo normal, agora veio o novo normal. No antigo normal, nós vimos crianças com medo, sem propósito, com dificuldade a respeito de encarar o futuro, porque não sabiam com clareza que profissão iam seguir, se iam conseguir agradar os seus pais, que às vezes lançam expectativas em cima das crianças. E quando a gente diz assim, não se preocupa porque Deus tem um propósito para ti, tem uma história que já foi escrita no livro da vida, que a gente não conhece, mas Deus sabe, sempre para o nosso bem, né? Então, isso acalma o coração de uma criança, quando a palavra toca o coração e tranquiliza. Então, é conduzir para a fé, porque a criança fica se pensando, será que eu estou no mundo
Com qual função? Qual a minha missão? E isso também faz com que ela de manhã acorde, vá para a escola e estude com dedicação, quando tem um princípio e um propósito. Entende a sua missão no mundo. Né? E nem estou falando de missão religiosa, Sim, mas a sua missão de como ser ser humano. uma pessoa boa, construindo uma sociedade coerente. E é isso que a gente tenta ensinar. Até uma das nossas frases de campanha era educando para a vida. É óbvio, né, que se pensa em educar para a vida, para que a pessoa tenha uma boa Mas é um vida, contexto geral, né? certo? É um leque aberto. Mas quando se ensina na perspectiva da eternidade, e aí sim vem o ensino bíblico cristão, faz toda a diferença. Então a criança ela encara seus desafios como um processo de construção da personalidade. Ela encara as dificuldades do mundo como uma oportunidade de crescer. Ela vê, inclusive, os seus medos e as suas carências como uma forma de exercitar resiliência no mundo em que ela pode se tornar mais solidária. Né? Eu acho muito estranho quando algumas mães e pais, desculpe quem está me ouvindo, mas eu preciso falar isso. Verdade é uma só, né? De colocar a criança dentro do carro quando ela está um pouco teimosa com as coisas de casa e um pouco exigente, querendo coisas que às vezes os pais não podem dar. Aí põe dentro do carro e anda numa vila, mostrando a pobreza do alheio e aí dizendo assim, olha só. Eu não acho legal isso. Claro que não. Não é correto. Como tu é feliz com tudo que tu tem, do que tu tá reclamando? Se torna uma criança arrogante porque ela tá vendo o quanto ela é melhor do que a outra. Melhor seria se ela tirasse o calçado do pé, o casaco do ombro e entregasse para uma criança que não tem. Fazer a solidariedade de fato. Isso faz crescer. Agora mostrar que ela tem mais que o outro, isso não é legal. Sabe que eu também sou pai, né? E tem momentos que eu disse para meu filho, né? Olha tudo que você tem. Você não tinha nada. Eu não tinha nada. Desse mundo não vou levar nada. Exatamente. Mas olha muito bem o que você tem e te põe no lugar de alguém que não tem, nesse exato momento. E olha o quão grato você tem que ser pelas coisas que Deus te deu. Não foi o pai e a mãe que te deu. Foi Deus que nos deu condição de te dar. Então nós temos que ser grato. Agora eu acho que um conselho, né, botar a criança, levar na dura sorte, é uma imposição de medo, né? É uma imposição. Eu não gosto disso, é uma não imposição concordo. de medo, né? Não tem. E o senhor falando aqui, a gente tem um tema, mas a gente está livre aqui. Com certeza. Falar o que o senhor sentir no coração também, né? Mas assim, ó, qual é a maior experiência assim que o senhor teve com alguma criança, alguma dúvida que alguma criança teve que lhe marcou? Como professor lá na escola, lá no Concórdia. São tantas experiências. Como um capelão, mas uma deve ter te marcado. Eu tenho uma coisa, eu tenho uma situação que me aconteceu que eu cito em alguns momentos quando se fala do trabalho das crianças, especialmente no Colégio Concórdia, que é uma bonita oportunidade de falar de Cristo para quem não conhece. E a gente não se dá conta que uma igreja pode promover a educação dentro de um princípio, agora está se formando, não é agora, já existia, sempre existia, mas está se oficializando a questão de um plano político-pedagógico dentro de uma pedagogia luterana de educação, baseado na reforma. Dentro do próprio sistema ali da rede luterana da de rede educação. luterana. Isso. E esse projeto que ele está sendo criado, ele leva em consideração todos os aspectos da criação, da formação da criança. Então, o ser colégio confessional move as crianças a buscar os momentos em que isso acontece. Então, aconteceu um fato muito curioso e para mim é uma lição de vida, inclusive. Toda vez que tem um momento devocional em que a gente faz um pequeno culto, uma celebração religiosa dentro da escola, todas as crianças saem da sala de aula, independente de que matéria está acontecendo. Então é programado, segunda de manhã, 7h30, as crianças largam a sua mochila na escola, na sala, e vão para o auditório. E ali a gente fica durante 45, 50 minutos falando sobre... Movimento cívico e espiritual. Exatamente. Se canta o hino nacional, né? O hábito é cantar o hino nacional, se fala da palavra de Deus, se aplica uma lição de vida e abre espaço para perguntas eventualmente. E é o momento de se dar recados também, mas assim, o grande momento é o estar fora da sala de aula focado inteiramente na palavra de Deus. É uma oportunidade que eu tenho e eu fico muito feliz de ter esse espaço lá. E um dia uma moça me perguntou, uma menina me perguntou assim, pastor, quando é que vai ter devocional de novo? Eu disse assim, tu malandra, né? Tu quer matar a aula de novo, né? Tu vai ter prova de química e tu não quer fazer a prova, né? Ela disse com sinceridade no coração, daquilo me doeu
pela maneira como eu falei, Expressou para ela. eu desconfiei da boa vontade dela. Ela disse assim, não, pastor, é que eu não consigo escutar isso em lugar nenhum. É só aqui que a gente ouve falar de Deus. Meu. Deu aquele momento de vergonha e orgulho ao mesmo tempo. Em que média de idade essa pessoa? Ensino médio, era segundo Meu ano do Deus. ensino médio. Estava com 15, 16 anos. E ela veio e te expressou isso, eu não consigo ver isso fora daqui. Eu não consigo ver isso fora. Eu pensei comigo, olha só, Deus me deu um puxão de orelha agora. Né? Eu estava minimizando o efeito daquele momento no coração das crianças. E isso não é só no devocional. É quando tem uma criança que está com medo de fazer uma avaliação, a gente vem cá, vamos conversar. É um tratamento humano. Né? E a escola confessional ela faz isso. Ela tem um olhar na educação integral. E ela mostra para a criança uma visão de mundo diferente. Ela mostra para a criança uma visão de sociedade que é diferente. E ela mostra para a criança uma visão de pessoa, de ser humano também diferente. Né? Na visão de mundo, quando a gente tem a oportunidade de falar para as crianças, a gente mostra o tempo inteiro de que o mundo é obra da mão de Deus, não é do acaso. E às vezes até existe um conflito dentro de algumas matérias, né, quando se fala sobre o criacionismo e a evolução. E a gente explica, ó, existem essas duas teorias? não, existe essa teoria da evolução e existe essa aqui. o ensino bíblico que aqui a gente acredita e confessa e ensina para as crianças, porque isso faz toda a diferença. Se eu sou fruto da evolução e obra do acaso, tanto faz se eu te maltratar ou eu ser maltratado. Eu não preciso valorizar a obra do acaso. Agora, se eu sou fruto do amor de Deus, da misericórdia de Deus e obra-prima da sua criação, eu tenho que valorizar alguém que fez algo maravilhoso em mim. Então, essa visão de mundo é muito importante. Eu vou preservar a natureza, vou cuidar das coisas que existem por aqui. Então, Deus nos colocou como mordomos e deixar isso na mão da criança, que nós somos apenas administradores das coisas que Ele nos deu. Eu disse para um rapaz um dia, nós, pastores, somos jardineiros do jardim de Deus. Exato, exato. Mas vocês não estão no Éden, nós somos jardineiros do jardim de Deus, porque tem muitas flores que precisam ter cuidado com ela, que são frágeis, né? Mas eu quero abrir uma pausa aqui, ó, para os nossos telespectadores. Você que está nos assistindo, se você tem alguma dúvida, queira perguntar para o pastor Alessandro, para mim, nós queremos responder na luz da palavra, mas que sejam dúvidas coerentes, amém? Você tem o direito de escrever aqui e você pode escrever qual a tua dúvida aí, nós vamos estar falando e respondendo na luz da palavra aqui também. Mas pastor, você falava de Romanos também aí, né? O que tem para nos dizer de Romanos ali? Que eu acho que era um dos primeiros tópicos, né? Isso, que a fé vem por ouvir. Pelo ouvir, né? Exato. E como é que essa menina, a fé dessa menina, será não, tenho certeza que esses momentos ecumênicos, separando, tirando a criança daquela, não vou dizer pressão, mas daquele movimento de ensino ali da sociedade, para se dizer, né? Tira ela dali, ela é um refrigério para ela, e ela vai e ouve. E aí, eu creio que esses momentos é um momento que estão levando a criança para obter a fé. E até é uma coisa curiosa, porque muitas pessoas imaginam que a escola confessional cristã ela tem um pensamento mais proselitista, quer dizer, que todos que entram lá, e é a sua pergunta antes, pastor Paulo, de que agora todo mundo tem que ser cristão para ir naquela escola, todo mundo tem que ser luterano para ir naquela escola. Bem pelo contrário, a gente tem a intenção de falar de Deus para qualquer pessoa, né, de qualquer confessionalidade, qualquer religiosidade. Nesse momento acontece de que alguém que é da igreja batista, por exemplo, que frequenta as nossas aulas e o nosso devocional, volta para casa mais batista do que era. Né? Que um católico que vem e assiste o nosso devocional feito por um pastor da igreja luterana, cristão, volta para casa mais católico do que ele já era. É uma seta para o caminho que ele queria seguir. Porque a gente fala de uma coisa que nós temos em comum. Filhos de Deus, alvos do amor de Cristo e salvos pela sua obra da cruz. E isso acontece em todas as igrejas, esse ensinamento. Então, quando a gente enxerga coisas que nos são conhecidas, nós nos sentimos bem.
E justamente essa é a nossa ideia. E ensinar a criança no caminho que tem que andar. O que o senhor tem para me dizer disso? Eu vi que tem um tópico ali que o senhor levantou ali, né? Escreveu, né? O que pode ensinar? De que forma? Uma forma aleatória, alheia, ou algo programado realmente para atingir o coração da criança? O ensinamento aleatório, eu acho que ele não existe, né? Toda vez que a gente tenta ensinar alguém, a gente faz com um pensamento, dizendo assim, eu tenho uma pessoa que faz essa postura, eu quero conduzi-la para que faça outra postura. Então eu vou programar para que ela chegue lá. Só porque eu te perguntei isso de aleatório, porque às vezes algumas pessoas dizem a ministração da palavra ela é aleatória conforme vê a face das pessoas. Não. Não. Não pode. Embora que existe alguns lugares que a gente sabe, né, que fazem isso, mas tudo bem, eles não é eles e Deus. É um descaso com a pureza da palavra. Aí que eu quero chegar nesse ponto. Me disseram para mim, tá tentando te promover aí. Eu disse, não estou promovendo. Aqui estamos promovendo este nome que tem poder, Jesus Cristo. É Jesus. Porque Jesus é uma semente. Um dia me fizeram uma pergunta, alguém que professa a fé espírita perguntou para mim, o que é maior quando ele viu esse símbolo aqui? Jesus ou a semente? Eu disse a semente. Não, então você está cuspindo em Jesus. Eu disse, não, é a semente. Porque Jesus é essa semente. Se ele não for semeado, como é que ele vai ser grande na vida das pessoas? O ministério é muito perigoso para algumas pessoas se não consegue lidar com a vaidade. Porque tu se tornar um líder espiritual ou uma pessoa que atende situações de carência de afetividade, muito fácil subir para a cabeça, como tem essa expressão popular. Com né? certeza. E a pessoa se torna vaidosa a ponto de negligenciar a primeira coisa da palavra de Deus, o estudo. O dia que um pastor sobe ao púlpito, né, o dia que um missionário vai pregar e não olhou para a palavra antes e procura inspiração, cuidado. Né? É o momento de se aposentar. Ele precisa ter ainda todo o apreço pelo estudo. E voltar ao primeiro amor, né? Se não tem isso, é voltar ao primeiro amor, Com né? certeza, né? É bem interessante, mas ensinar a criança o caminho que tem que andar, de que forma? Através do exemplo é a primeira coisa. Jesus, ele quando usava suas parábolas, ele estava exatamente fazendo isso, né? Dando exemplos da vida cotidiana, colocando a palavra que estava muitas vezes de maneira assim meio subjetiva, de modo bem objetivo. Então eu falava para os pescadores sobre redes jogadas na água. Ele falava para os fariseus sobre jogar pedra nas pessoas. Eles sabiam do que estava falando, né? Ele falava ao cobrador de impostos de perdoar aqueles que tinham dívida. Então Jesus ele era muito prático nessas questões. E o ensinar a criança é na prática. Então o pai que diz não rouba e ele é corrupto, esqueceu, né? Não vai ensinar nada. Né, um irmão que está querendo dizer para o outro, tenha paciência, mas ele perde a paciência pedindo paciência, quer dizer, pedir silêncio gritando, né? Ele não consegue conduzir, então, através do exemplo. Mas, a princípio, a palavra de Deus ela nos ensina uma coisa que é difícil de colocar em prática, que é o perdão. Eu vejo como o maior desafio, e Cristo fez isso ao máximo por nós, o maior desafio é ensinar a criança a questão do perdão, porque por vezes a gente vê uma criança meio violenta na escola e pergunta assim, mas por que está fazendo isso? Meu pai falou para eu bater de volta. Não, peraí, né? Aquela velha história, se tu apanhar na escola, apanha em casa. Isso já passou, né? A gente talvez cresceu... Tempo das cavernas, né? Antes ainda da nossa 40 anos aí, né? Viveu isso um pouquinho, mas já não era tanto. Hoje não. E se tu vê uma criança pensando assim... O que está acontecendo em casa, né? Família doente, né? Qual é que e todos precisam de um tratamento. De um trabalho, mas vai começar pela criança. Exato. E aí quando a criança vem para casa e diz assim, pai, hoje a prof ou o pastor me ensinou a respeito do perdão. Que perdão é uma coisa que se faz todo dia, que se aprende. Né? Que não seria o correto, né? Mas graças a Deus que tem os professores ali, não é? Teria que aquela história do pai, da paternidade, né? Vem de dentro de casa, o ensinamento, né? É bem interessante isso, porque eu sei que a gente tem muitos temas para abordar aqui, mas nos leva ao pensamento isso, né? Ontem à noite, até antes de dormir, eu e minha esposa, nós estávamos junto com o nosso filho, lendo a palavra, sentado em volta da mesa, lendo a palavra, né? E perguntando, você entende isso que foi lido aqui agora? De repente, eu não sei explicar. Sei, mas não sei explicar. Né? Então vamos aprender junto. E depois vamos para a oração, oramos junto como família. Eu tenho certeza que aquilo que é semeado ali, que foi semeado ontem, vai ficar na mente e no coração.
em um dado momento vai ser usado, de uma forma ou de outra. É a mesma coisa que diz, né? Nosso filho gosta de jogar futebol, né? Todo sábado ele vai jogar uma bolinha ali. E eu sempre digo para ele, Rafael, não se meta com isso, com isso, com isso, com isso. E um dia eu fui levar ele, eu disse, Rafael, ele já sei, isso. Então tá bom. É isso aí. Mas Tá ensinado, né? Fica livre aí. Legal. Um dos textos que eu gosto muito de falar a respeito do ensino das crianças, e aparece no texto de Marcos, capítulo 10, o versículo 15, né? Quem não receber o meu reino como uma criança não é digno de entrar nele. Esse texto, quando o Jesus fala para os discípulos sobre receber o reino como uma criança, veio logo depois de eles repreenderem as crianças que estavam fazendo muito barulho em volta dele ali, né? Mostra que a maneira de receber Deus no coração tem que ser com a ingenuidade, a pureza, né? A curiosidade de uma criança. Sem medo de errar, porque no erro a gente aprende. Sem medo de pecar, no sentido de não querer pecar. Não é isso, né? Entenda bem. Mas no sentido de que eu sou um pecador, eu preciso assumir os meus pecados, e aí eu consigo receber o perdão de Deus. Né? Porque o médico ele vem curar o doente, e se eu não disser que eu tenho pecado, não é uma questão do medo de pecar, eu não consigo receber o tratamento, a cura. Eu não preciso de tratamento. O erro das pessoas é achar que a igreja é lugar de doentes. Não. A igreja é lugar de pessoas curadas pela palavra de Deus. Eu penso assim. Alguém aqui perguntou aqui, a Adelaide de Moura, cadê a máscara? Minha máscara está aqui, né? E eu sabia que iam fazer essas perguntas, Demorou, né? Demorou. Mas nós temos aqui o ambiente ionizado, ou seja, nós temos um aparelho aqui, né? Que ele está preparado para esse ambiente aqui, né? Então, eu ensino meu filho que tem que usar máscara, mas ele sabe que aqui também é um ambiente preparado. Eu saí do carro, né? Estava com a máscara, saí do culto à tarde, estava com a máscara, né? Saio daqui, vou colocar a máscara. Nosso filho agora virou moda para todos nós, né? Saiu, esquece o celular, mas não pode esquecer a máscara. Isso, a gente volta a buscar a máscara agora. Volta a buscar a máscara. Então, respondendo a Adelaide, obrigado pela preocupação. Tá? Eu vou usar a máscara assim depois que sair daqui, né? Porque aqui dentro eu tenho a escolha de usar, né? Porque o ambiente está sendo preparado para isso, né? Mas qualquer dúvida podem falar aí, né? Mas segue falando, pastor, para nós chegarmos ao... Vamos ter que ter outros momentos, né? Pois é. Qual a última pauta que o senhor anotou aí? Só para nós revermos aqui, a última pauta que o senhor anotou aí. Na verdade, a nossa conversa foi uma espiral, né? A gente foi e voltou em vários momentos, né? É. A questão de que Jesus se apresenta e lhe mostra Deus como um pai. E a relação criança-pai, elevado ao nível da espiritualidade, ser humano, Deus, ele tem uma força tão importante quando se entende a figura do pai como alguém de relevância dentro de casa. E eu tive a oportunidade de conversar com uma criança que tem um relacionamento muito difícil com o seu pai, né? E uma família com pais separados, de modo muito assim litigioso, difícil de conviver. E aí quando a gente diz assim, mas Deus é um pai, Ele cuida, Ele ama, daí a criança diz, tá, parou. Né? O jovem disse assim, de ensino médio também. A gente não pode subestimar o conhecimento da criança também, não, né? Não, não pode. A gente fica surpreso com o que a gente aprende tem com muitos eles. pensamentos e às vezes não expõe, né? Exato. Parou, pastor. Tu pode falar de qualquer coisa, mas não vem descrever Deus para que eu goste dele como se fosse um pai, porque o pai para mim não é uma boa referência. Pois é, então Jesus ele é um pastor, ele é um amigo, ele também se apresenta como um irmão, ele quer ser a tua pedra fundamental, ele quer ser o refrigério para o teu coração. Tantas coisas, a gente pode trocar a função pai. Mas quando ela é bem entendida, a função pai é o amor daquele que colocou no mundo e enxerga o outro como um pedaço de si. E se a gente colocar a criança diante do pai Deus, né, o Deus Pai, então, como diz ali, vai se enxergar como parte desse Deus. Uma extensão do amor de Deus aqui nesse mundo. Que o propósito de Deus colocar as pessoas no mundo era para que ele pudesse trazer o seu amor na prática. Deus é puro amor. Ele precisava de alguém para amar. Então ele criou as pessoas. Né? De modo bem simplório. A gente podia falar uma teologia inteira sobre o amor de Deus. Deus é amor, né? Deus amou o mundo, né? Isso. E ele fez isso de tal forma que quando ele viu que perdeu as pessoas para o pecado, ele trouxe de volta através de Cristo. Então Deus ele é puro amor. Ele ama as pessoas. E a gente precisa ensinar as crianças a amar uns aos outros. E é interessante quando Jesus ele fala para as pessoas assim, dou um mandamento para vocês.
ame ao próximo como a ti mesmo, né? Daí isso é um tipo. Esse não, ame as pessoas assim como eu amei as pessoas, não como a ti mesmo. Ele faz uma reforma naquele pensamento inicial. Porque se eu vou amar o próximo como a mim mesmo, e de manhã eu acordo de mau humor, eu não quero amar ninguém. Eu fico bravo, eu vou xingar todo mundo, porque eu estou de mau humor. Eu não gosto de mim hoje. Então eu não vou querer amar as pessoas. Então ele diz, não, peraí. Ame ao próximo como eu amei vocês, como eu amei o mundo, a ponto de dar a própria vida. E aí muda, porque a criança quando vem para a escola, e às vezes acontece isso, né? De manhã, dia de chuva, né? Vamos para a escola, tem dia de prova. Eu não quero ir, eu não estou afim. Não, guri, anime-se. A vida é um presente. Que presente, pastor? Eu tenho prova de química, hoje eu não estudei. Né? Isso não é um presente, isso para mim é um terror. Não, peraí. Deus te deu o presente de estar aqui hoje, né? Então tu tem uma oportunidade de viver o dia de hoje como uma forma bonita. E a fé, ela não depende dos nossos sentimentos, né? Ou eu tenho fé alegre, ou eu tenho fé quando estou triste. A fé tem que ser firme, né? E por isso que diz que é o firme fundamento. Sim. Das coisas que eu não vi. E quando a criança se queixa, né? Eu não quero, o senhor falou, Deus te deu a dádiva da vida, né? Mas isso. Olha aí que benção, mas eu tenho prova. Então todo dia tem que se renovar essa certeza de que nós somos alvo do amor de Deus, embora as coisas às vezes sejam meio desagradáveis, mas elas são importantes e fazem parte do nosso crescimento pessoal, espiritual com certeza, e um relacionamento muito perto de Deus. Amém. O senhor, como meu convidado aqui hoje, eu faço uma pergunta para o senhor para nós finalizarmos, para quem está nos assistindo aí, né? Nós podemos, o que o senhor tem para dizer para esse pai, para essa mãe, que hoje se encontra com os filhos dentro de casa, né? Que muitas vezes os pais, né? Que é o normal, né? O cotidiano, o pai trabalha, a mãe trabalha, o filho vai para a escola pela manhã ou pela tarde. Às vezes muitos pais e muitas mães veem os filhos só à noite, né? E hoje eles estão convivendo. Sim. Eu entendo que hoje eles estão vendo realmente o verdadeiro filho e filha que eles têm. Eu creio que nesse tempo eles estão vendo, né? E o que o senhor tem para dizer para esses pais, como um professor, como um responsável espiritual, como um pastor, né? O que o senhor tem a dizer para esses pais que nos assistem hoje, para essas mães que nos assistem hoje, e fica livre o senhor de direcionar para eles? É difícil, né? A gente dizer é difícil. Em poucas palavras, algo que vá ser importante. Mas, na verdade, quando a gente tem os filhos perto, é uma oportunidade tão grande de poder conhecer eles que em outros momentos não teria. Muitas pessoas estão fazendo o serviço dentro de casa e os filhos estão ali à volta, até às vezes disputando um computador, disputando um celular para assistir às suas aulas. A gente vê isso às vezes, em que o aluno diz assim, prof, eu não posso hoje assistir porque o pai está com o telefone. Ou ele tem que sair, né? Ou o computador está com o meu irmão, que tem duas crianças que estudam e estão fazendo esse tipo de ensino remoto. Antes, quando tinha o presencial, as crianças executavam um fenômeno interessantíssimo, que se aborreciam com os pais e vinham desabafar com os colegas ou com os professores. O acolher que a gente faz na escola de crianças que vêm de casa um pouco irritadas, pode acontecer, ou comemorando alguma vitória dentro de casa, né, algo que foi bonito e empolgante no fim de semana, e transmitem isso no convívio social que é a escola. Hoje isso não está acontecendo. E o professor pergunta para a criança quando chega em casa, importantíssimo isso, pais. Perguntem para os filhos a pergunta que nós, professores, fazemos para eles quando eles estão na escola. Como você está? Fale um pouquinho de ti. E faça silêncio para ouvir. Porque às vezes a gente não fica quieto para ouvir um filho. A gente gosta de dar ordens. Autoritarismo, né? De dirigir pai. Coisas, porque o pai é quem manda. Aí às vezes aparece a mãe, aquela que põe ordem nas coisas. Que é importante. Não estou dizendo que não deve fazer. Mas quando surgir a pergunta, como é que tu tá, meu filho? E ele disser coisas que às vezes tu não concorda ou ficar surpreso de ouvir, valoriza o que ele diz, porque se ele está falando é porque ele está sentindo isso. Guarde tempo nesse período de convívio mais intenso para conhecer o filho que tem em casa. E guarde tempo para ouvi-lo com paciência e com dedicação. Olhe no olho e espere ele terminar de falar tudo. E se ele fizer um silêncio, aquele momento em que ele está pensando o que mais ele vai dizer, ele está se encorajando a continuar falando. Então, ouça o filho. Ouça. Pergunte para ele. Dê oportunidade. Isso é mágico, porque às vezes a gente se conhece conversando. Eu não conhecia o pastor Paulo. E nessa conversa a gente se aproximou. Né?
olho no olho, a gente conversa. Filhos e pais, olho no olho. Aprendam a conviver. Isso vai ser muito importante. Eu fiquei surpreso escutando o senhor falar aí, né? Aqui, ó, Clóvis diz que bênção. Eu fiquei surpreso ver o senhor falar que não esperava menos do senhor, né, sem lhe conhecer, porque tudo está na direção de Deus. E entra, toda essa sua frase aqui entra naquela separação que o senhor fez ali, né? Que Jesus disse, né? Deixai vir as minhas criancinhas. Né? Não deixavam as crianças se expressar, chegar perto, deixem eles vir, por causa da pureza, né? Falaste uma coisa, quando a criança está falando, o jovem está falando, ouvir, e quando ele ficar em silêncio é porque ele está pegando coragem, né? Exato. Ele está pegando, como diz assim, embalo para poder subir a montanha. Né? E é interessante, às vezes nós como pais, às vezes a gente não vigia, né? Como pais, a gente pensa que a nossa autoridade é maior do que ouvir o filho, né? E eu fiquei impressionado com o que o senhor disse agora para nossos telespectadores, e confesso que aprendi um pouco hoje com o senhor também. Eu também aprendi, com certeza, muito. A gente sempre aprende com certeza. Aprendi com o senhor aqui, e eu quero fazer menção aqui das pessoas que estão aqui, ó. A Adriana Alves, ela está aqui, ela deu boa tarde. A Neide Winter, boa tarde. Aqui o pastor Clóvis, pastor Paulo Furquim, hoje vou pedir um conselho, algo que está acontecendo. Bom, as pessoas viram aqui, eu não vou ler no ar, mas leia aqui esse aí, e eu posso te responder no privado isso daí, diante da palavra de Deus, tá? Curioso. É curioso, né? Não um abraço. Não quero nem ver. Um abraço ao Clóvis. O Cláudio Lemos também. O pessoal de casa ficou curioso agora nesse Não Se Faz. Mas vão lá nos comentários, lá, né? Aqui a Josiane Diniz, lá de Tuparangi, Celso Mota, Adelaide Moura, a Daiane Vidal, Clóvis e Ângela, o Luciano Zorzan, a minha esposa, né? A pastora Vera Furquim, e o Vladimir Luiz, né? Ele diz aquele abraço. Então, assim, ó, foi muito bom estarmos aqui. Eu sei que nós temos muito mais para passar para as pessoas. Eu creio que não vai ficar só nesse encontro aqui, né? Eu creio que Deus vai proporcionar outros encontros, eu, o senhor, e com outros pastores juntos aqui também. Certamente. Né? A palavra de Deus tem que ser anunciada não importa onde, né? Ela tem que ser anunciada em todos os locais. E se tem um espaço que me convida, vamos lá para falar, pastor? Estou indo. Você falava que foi convidado para fazer uma live assim, aberta, sem tema, sem nada, com um padre, né? Isso. Um padre de São Paulo, que era um padre há muito tempo aqui em Santa Rosa. E fui convidado para falar com ele sobre espiritualidade no tempo de pandemia. E a gente não se conhecia também, né? E a gente começou a falar o assunto na hora, assim. E foi muito importante, porque nessas horas a gente percebe como as pessoas são iguais. Ele descreve... O respeito, ele tem que ser mútuo. As pessoas são muito iguais, né? O pastor falando sobre as suas ovelhas, o padre falando sobre as suas ovelhas, tratando de pessoas. Pessoas são iguais, não importa a denominação, pessoas são carentes, precisam da palavra e tem esse espaço no seu coração para ser preenchido com algo de fundamento. Se a gente não oferece a palavra, vamos preencher com outra coisa. E falar em padre, né? Eu quero abrir aqui para os padres que estão assistindo, ou algum fiel, né? Que vá até o teu padre, ou o padre mesmo, e diga, o apóstolo Paulo Furquim lá, o apóstolo Paulo Furquim convidou o padre para estar no programa, né? Porque eu fiz convites, né? Mas, que nem tu falou, aquela questão de se expor, né? Algumas pessoas têm medo de se expor, né? Representa uma instituição, é mais difícil às vezes. Né? E não depende deles também, Exato, né? Não depende de deles. autorizações, né? Mas está aqui o meu convite do apóstolo Paulo Furquim, pastor Paulo Furquim, teu irmão em Cristo, simplesmente Paulo Furquim, a um padre que queira vir aqui no programa, estarmos falando um pouco da vida, falarmos, né, da sociedade. É um tema interessante, né? A espiritualidade nos dias de pandemia, né? É muito interessante isso. E debatermos sobre a palavra de Deus, né? Nos respeitando como irmãos, né? Como cristão. Então fica o meu convite aqui. E se você tem alguma sugestão de algum trabalho, de alguma pauta, de algum assunto, você pode estar colocando nos comentários aqui, eu vou ver com muito carinho. E nós vamos estar trazendo convidados também junto, respondendo, né? Porque é interessante, esse programa eu não quero fazer sozinho. Eu não quero fazer sozinho esse programa, eu quero fazer com pessoas.
porque esse programa é direcionado a pessoas, esse programa é direcionado a você. Esse programa é direcionado a você, a tua casa, a tua família, independentemente do teu credo, da tua religião, da tua denominação. Esse programa ele é feito para você e por você que nós estamos aqui. Amém? Então, pastor, vamos finalizar com uma oração. O Senhor vai agraciar nossas vidas, né? Nos levando em oração agora a Deus e finalizando esse programa aqui. Amém? Com certeza. Vamos orar então juntos? Certamente. Bondoso Deus e amado Pai, obrigado por esta oportunidade de poder falar do Teu amor Em nome de Jesus. a tantas pessoas que Em nome nós de nem Jesus. conseguimos dimensionar. Em nome de Jesus. Abençoe especialmente aqueles que têm crianças aos seus Em nome cuidados de para Jesus. que possam conduzir no caminho da fé. Em nome de Jesus. E certamente no futuro, Em nome de Jesus. muito breve, vão É, colocar Deus. em prática. Sim, Pai. Que Deus possa assim Em habitar nome no de coração Jesus. de cada um e abençoar a vida de É, todos. Deus. Os fortaleça também nome de para que Jesus. possamos enfrentar esse momento de dificuldade Deus. de saúde Nos dá, com Senhor, coragem. sabedoria. Por Dá Teu Filho forças. Jesus, a razão da nossa existência. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Até quarta-feira que vem, aqui, se Deus permitir, às 17h30, se assim o Senhor nos der vida, né? E agradeço muito pela sua presença aqui. Eu que agradeço a E oportunidade. não vai ser a última não, tá? Com certeza. Não vai ser a última. Eu creio que vamos criar grandes laços aí. E quero uma hora dessa ir ali, com autorização da direção, né? Conhecer o trabalho de vocês, fazer uma reportagem, uma matéria ali. Podemos fazer isso? Com certeza. É, A hora então- que aparecer as crianças de volta poderem vir na escola, e o Uhum. normal, né? A gente Isso. traz num momento de devocional para Não. conhecer a prática Daí do eu nosso quero, espaço, quero, né? quero levar até lá o programa Semeando Jesus, Colhendo Vidas e nós fazermos direto de lá, né, para vermos, para a sociedade ver o que é um trabalho cristão, né? Certamente. Tá bom? Então que Deus abençoe a todos e até quarta-feira que vem em nome de Jesus. Momento de fé. Está começando o programa Semeando Jesus, Colhendo Vidas, na apresentação do apóstolo Paulo Furquim.